não vou pregar hoje, mas eu vou ler alguns versículos e depois eu vou mais fazer uma exposição sobre um pouco da situação da França. Porque senão ficaria muito longo para pregar e também fazer uma exposição. Mas eu quero ler algumas palavras também no Evangelho de João. No capítulo 4, é uma passagem que vocês conhecem bem, quando Jesus encontra a mulher samaritana à beira do poço, e aquela mulher fica surpresa de Jesus falar com ela, conversar com ela, e um pouco depois, quando os discípulos voltam da cidadezinha também, eles também ficam surpresos de ver Jesus conversando com aquela mulher. E aí no versículo 35, a partir do 35, Jesus diz assim: vocês dizem, ainda faltam 4 meses e será a colheita. Mas eu digo para vocês, levantem os olhos e olhem os campos, vejam os campos. As espigas já estão maduras para a colheita. Aquele que colhe recebe já a sua recompensa e ele reúne tudo para viver sempre com Deus. Agora, aquele que semeia e aquele que colhe estão alegres, todos os dois. Na verdade, é bem verdade este provérbio. Um semeia, o outro colhe. Eu vos enviei colher onde vocês não semearam, onde vocês não trabalharam. E outros trabalharam e vocês aproveitam do cansaço deles. Até o 38. Desculpe a tradução, vocês não reconheceram, porque eu não estava com uma Bíblia em português, eu fiz uma tradução aqui da minha Bíblia em francês. Tudo bem. Jesus encontra aquela mulher, né, os discípulos voltam, e eles ficam admirados de Jesus falar para aquela mulher samaritana. Com certeza vocês já ouviram outras pregações, mensagens, meditações sobre essa passagem, mas eu queria chamar a atenção apenas para esse fato de que eles achavam que ali não era um lugar para ser pregado a palavra. Não precisava pregar para samaritanos. Pregar para uma mulher, então, muito menos. Né? Então, é só para lembrar esse contexto. Que imagem você tem da França? Toda vez que eu falo para alguém, porque me perguntam, eu falo para alguém onde eu moro, eu falo na França, a reação sempre é: nossa, que chique. Porque nós temos algumas imagens da França. Então, vamos conferir isso. Que imagem você tem da França? Conhece? Arco do Triunfo, no finalzinho da Avenida dos Campos Elíseos. Podem responder, tá? Bem forte aí quem conhecer as imagens. Torre Eiffel. Muito bem. Aí essa semana, esses dias aí com as Olimpíadas, ela está sempre em evidência, né? Muito bem. E essa praça embaixo se chama Campo de Marte. Conhecem? Muito bem, Museu do Louvre. E com a sua famosa pirâmide de cristal. Né? A Catedral Notre-Dame. Essa é um pouquinho menos conhecido o nome. Conhecem? Isso. O bairro se chama Montmartre. Né? E a igreja que está ali é a Basílica do Sagrado Coração. Ou La Basilique du Sacré-Cœur. Para quem quiser gastar um pouquinho. Muito bem. Outra imagem bem conhecida de Paris. Né? Essa não é em Paris, mas muito conhecida essa imagem representativa da França também. Conhecem? É no norte da França, à beira-mar. Uma parte do dia é uma ilha, uma parte do dia é uma montanhazinha. Aí dá para ir a pé até lá. E é uma cidadezinha, desde a época medieval, que se chama Monte São Miguel. Muito bem, essas são algumas imagens da França. Eu ainda poderia mostrar aqui, por exemplo, da gastronomia, a perfumaria, a alta costura francesa e outras coisas
que são associadas à França e sempre com essa ideia de luxo, de glamour. Então, não é sem razão quando eu digo para uma pessoa que eu moro na França, a reação seja que chique, porque nós associamos essa palavra à França, o glamour, a riqueza, o luxo. Muito bem. Mas, se começarmos a olharmos com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos ver algumas outras coisas na França. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos primeiro, para nos ajudar a conhecer um pouquinho melhor a França. Capital, a gente já sabe o tamanho do país, mais ou menos o tamanho do estado de Minas. Cadê os mineiros aí? Então, a gente já sabe que é grande, né? E lá também tudo é logo ali, um tirinho de espingarda. A população, só que é bem mais gente do que Minas, viu? Umas 3 vezes mais, pelo menos. 68 milhões de habitantes, dá essa densidade. O país é dividido em regiões, depois em departamentos, mas não é como no Brasil, não se trata de estados como no Brasil. São regiões e departamentos, mas não tem autonomia política essas regiões e esses departamentos. Tudo depende do governo central. E a moeda, que a gente já conhece bem, que é o euro. Religião na França. Acho que esse raio-x nos interessa um pouquinho mais. Não existe estatística, levantamento oficial. Então, vai depender de qual fonte que a gente acha alguma estatística, alguma enquete, e o resultado varia, às vezes, até bastante. Então, por exemplo, esse aqui, ele dá 63% de católicos. Mas é assim, nem culturalmente católico não dá para dizer mais que eles são. Porque, às vezes, sabe esses programas de pergunta e resposta na TV, tipo o Show do Milhão? Cada pergunta mais básica de Bíblia que aparece de vez em quando, e os candidatos erram. Então, assim, nem culturalmente não dá para dizer que eles são ainda católicos. Mas há quem considere assim. Aliás, 25%, 63% ali, como eu disse. Mas essa pesquisa aqui, ela mostra o contrário. Ela mostra que já sem religião, é no mínimo isso daí. Tá? Mas, dependendo de outra fonte que a gente for olhar, talvez vai aumentar ali a cor roxa ali, que representa ali os sem religião. Ateus, agnósticos, não praticantes de todo grau e modalidade que você possa imaginar. Essa aqui está dando 25% de católicos. Mas a gente vai ver uma outra logo à frente, que eles têm lá uma classificação. Talvez em português a gente tivesse de chamar de missalista ou domingueiro. A pessoa que vai à missa todos os domingos. Ou o crente que vai ao culto todos os domingos, né? Então é chamado de missalista. E dá 5% da população. É claro que a gente não pode dizer, porque alguém não vai à missa todos os domingos, não pode dizer que ele não é católico. Ou um evangélico que não vai ao culto todos os domingos seguidos, não pode dizer que ele não é católico. Mas isso dá uma ideia maior da prática religiosa das pessoas. Pela minha observação, eu consideraria em torno de 10% da população como católica. Entre aqueles que vão todos os domingos, com uma boa frequência, e aqueles que vão mais espaçados. Daria uns 10% da população. Muçulmanos, que está mostrando aqui, mostra esse número de 5% são os praticantes. A gente tem pelo menos a mesma quantidade de pessoas que são culturalmente muçulmanos, ou seja, não são praticantes, mas toda a cultura da família, as festas que eles comemoram, os feriados, tudo é o calendário muçulmano. E tem a pressão social da própria família. Se ele fala que deixa de ser muçulmano, por me converti, por exemplo, vem a pressão da família, mas como que você está nos traindo, deixando aquilo que nós passamos para você como herança, tal. Então, vem toda a pressão sobre a pessoa, né? Então, tem pelo menos o dobro de muçulmanos, se a gente considerar os que são praticantes e os que são culturalmente muçulmanos. Protestantes ali, está englobando tudo. Dos evangélicos pentecostais aos protestantes liberais.
juntando tudo que você possa imaginar, que se chama cristão e que não é católico romano, e nem católico ortodoxo, está ali nos protestantes. Tá bom? Então, é uma categoria muito abrangente ali, que dá em torno de 3% da população. Depois nós temos ainda judeus, em torno de 1% e diminuindo, e outros em torno de 2% e esses outros aumentando, porque são religiões animistas de imigrantes que vêm de países africanos ou mesmo da América Latina e mesmo da Ásia também, Extremo Oriente, que levam as práticas animistas. Então, essas pessoas também acabam atraindo pessoas que se interessam por essas práticas. Muito bem. Aqui talvez a gente consiga ver alguns outros dados. E essa pesquisa já é um pouco antiga, já tem uns quase 15 anos, tá bom? Mas é a mais recente que eu consegui achar, que mostra, então, o declínio do catolicismo na França. Então, começando lá em cima, a gente tem a porcentagem de católicos, como vem diminuindo. Então, por exemplo, 1965, fim do Concílio Vaticano II, eles têm a estatística de que 27% dos franceses iam à missa todos os domingos, que já era baixo, lá em 1965. Já era uma taxa baixa. E, hoje em dia, na época dessa pesquisa, em 2009 para 2010, 4,5% de franceses frequentando a missa regularmente. Isso já há 15 anos atrás, então a gente já pode tirar mais um pouquinho aí nessa porcentagem. Porque o que acontece também é que as pessoas que têm a prática religiosa mais intensa, eles são mais idosos. E, como disse o pastor Marcos Agripino no domingo, todo mundo tem a sua senha. Tem uma hora que chama. Então, muitas dessas pessoas já foram chamadas. Então, a gente tem que, no canto direito, em cima, a França com as suas subdivisões, e ele vai mostrando, então, que poucas regiões da França têm mais de 20% de católicos praticantes. Onde está o marrom, mais escuro, são as partes onde tem a prática maior. E quanto mais claro for a cor, menos a prática de católicos praticantes presentes no território. Então, veja que tem uma boa área ali com menos de 11%, a parte que está meio amarelada ali entre 11% e 14%, e poucas regiões com mais de 20%. E concentra bastante, inclusive, na fronteira com a Alemanha e com a Suíça, também ali onde está marcado de marrom mais escuro. Um pouco no sul da França, aqueles 4 regiõezinhas ali marcadas, está forte de marrom, mas tem uma população muito pequena. Aquelas 4 partezinhas ali, cada uma deve ter em torno de, no máximo, 250 mil habitantes. Então, menos que Maringá. Então, juntando aquelas 4 partezinhas ali, não vai dar 1 milhão de habitantes. E é uma região que tem, então, uma prática, uma região bastante rural, e tem uma prática ainda maior das pessoas. E uma outra partezinha lá embaixo, na fronteira com a Espanha, também marcando ainda uma frequência maior. E aí ele vem marcando aqui embaixo a idade, né? Na cor mais escura, o conjunto dos franceses, e na parte vermelha, os católicos praticantes. Então, na faixa dos 18 a 24 anos, eles detectaram, na época dessa pesquisa, ainda em torno de 7%. E aí vai, conforme mais idade, maior a prática religiosa. Então, como eu disse, a senha vem sendo chamada, a prática religiosa no país também. Ele continua mostrando, analisando esses dados ainda, e também as regiões que têm a maior prática, então mais escura. O declínio que vem mostrando ali também, como eu disse lá,
no slide anterior, de 64% daqueles que ainda se declaravam católicos, quando? Em 70 e alguma coisa, hoje em dia, só não me confundir, 81% se declarava católico. Em 2010, 64%. Aí aqui é que a gente está chamando do católico cultural. Porque meu avô, meu bisavô era católico, me levou, me batizou, então eu sou. Quando você foi na igreja a última vez, na missa a última vez? Não sei, talvez no casamento do meu amigo de escola. Talvez, assim, alguma coisa assim que vai ser a resposta. Então, agora, para a gente comparar o que se declara católico e aquele que é praticante, aí está embaixo. Em 52, aparece 27% das pessoas iam à missa todos os domingos, e agora em 2006, aliás, 4,5%. E já caiu, porque já avançamos aí quase 20 anos na coleta desses dados. Depois a gente tem aqui uma segunda coluna, mostrando a participação nos sacramentos. Então, o número de batismos que vem caindo. Então, lá nos anos 50, quase 400 mil batismos foram feitos na Igreja Católica, e agora caiu para esse aí, número ali. Então, ainda culturalmente tem aquele batismo que é feito em algumas regiões, mas não tem a sequência depois do ensino para a criança. E também a quantidade de casamentos das pessoas que procuram a igreja para um casamento. Então, de 40% lá em 2002, já é mais a faixa do tempo de comparação é menor. Então, em 2002, até 40%, em 2011 já foi 30%. Então, em coisa de 10 anos, recuou 10% também das pessoas que procuram a igreja para um casamento. E o último ali, a quantidade de padres. Em 2002, tinha 18.528 padres diocesanos. Em 2011, 13.822. Então, em 10 anos, teve aí quase 6 mil padres a menos, e continua diminuindo a quantidade. Há um tempo atrás, eu estava visitando com uns amigos que foram lá, levei-os para conhecer, não é muito longe de onde eu moro, uma igreja numa aldeiazinha pequenininha, mas que tem um papa enterrado lá. E aí, gostam de história, então vamos passar lá para ver. Aí estava olhando os avisos da igreja, aí estava lá, o padre daquela igreja, que já acima dos 70 anos, ele tem 29 igrejas para visitar, para acompanhar 29 igrejas. A paróquia dele tem 29 igrejas. E é ele e um outro padre aposentado que o ajuda também. Só para ter uma ideia, como também tem essa dificuldade na parte dos padres, pastores, etc. Okay? Muito bem. Eu estou mostrando bastante da Igreja Católica, e talvez você possa pensar assim, mas e dos evangélicos, da Igreja Protestante? Estamos chegando lá, tá bom? A gente viu lá atrás que tem essa classificação protestantes que engloba todo mundo, dos pentecostais aos liberais, que dá mais ou menos 3% da população. Na França, há 2 organismos que reúnem os cristãos não católicos romanos e nem ortodoxos, que é a Federação Protestante da França, é a mais antiga e é a que tem mais prestígio junto do governo, mas dominada pelos liberais. E o Conselho Nacional dos Evangélicos, que reúne as igrejas que são mais conservadoras, querem ser evangélicas. Na Europa, a palavra evangélica, com exceção da Alemanha, a palavra evangélica na Europa significa uma igreja conservadora, uma igreja que valoriza a Bíblia. E se você diz protestante, você vai ser quase sempre entendido como uma igreja progressista, liberal. Então, tem que ter cuidado com qual palavra a gente usa,
porque não tem o mesmo significado que aqui. Aqui, se a gente fala evangélico, significa cristão não católico. Na Europa, não tem essa ideia. Tá bom? Na Alemanha, sim. É mais próxima da nossa ideia aqui. Mas, se você fala evangélico na Alemanha, é luterano, é sinônimo de luterano. Evangélico é luterano. Tá bom? Muito bem. Então, a Federação Protestante da França, ela reúne uma grande quantidade de membros, porque ela tem um prestígio junto ao governo. Então, mesmo algumas igrejas que são conservadoras, ainda se mantêm filiadas à Federação Protestante por causa de um mínimo de representatividade e credibilidade junto do governo. Então, elas se mantêm membros dessa Federação Protestante da França. Mas essa Federação Protestante, ela pode ser, então, reunida em 3 grupos. Embaixo aqui, o círculozinho mostrando, tem as igrejas chamadas evangélicas, dentro da Federação Protestante, 1/3, mais ou menos. As igrejas da Alsácia e Lorena, são 2 regiões que fazem fronteira com a Alemanha. E essas 2 regiões, elas têm um estatuto diferente do resto da França, porque quando teve a lei que separou a Igreja do Estado na França, em 1905, essas 2 regiões pertenciam à Alemanha. Aquela área ali de fronteira, uma hora é Alemanha, uma hora é França, uma hora é Alemanha, né? Na época pertencia à Alemanha. Então, até hoje, nessa região, essas 2 regiões, os padres, os pastores das igrejas, que são oficiais, e mais os rabinos, eles são funcionários do governo, como na Alemanha, é funcionário do governo. Então, é uma coisa meio complicadinha. Por isso que está ali igrejas protestantes da Alsácia e da Lorena. E o outro terço é a antiga igreja reformada da França, que há quase 10 anos uniu-se com os luteranos e atualmente se chama Igreja Protestante Unida da França. Então, esse grupo aí, ligado à Federação Protestante, ele tem a maior parte dos membros daqueles que são do que nós chamamos aqui no Brasil de evangélicos, ou seja, cristãos não católicos. Certo? Claro que existem outros evangélicos que não são membros da Federação Protestante e que estão apenas no Conselho Nacional dos Evangélicos da França. Mas eles seriam, talvez, no máximo, 1/3 de todos os evangélicos, né, de todo esse grupo ali, sendo que algumas igrejas são filiadas aos 2 organismos. Então, não é só somar um e o outro para saber a quantidade de evangélicos na França. Tem que fazer uma dedução também. Muito bem. Um pouquinho complicado ali do lado esquerdo, mas vamos olhar o lado direito agora. Esse mapa procura mostrar quais são as regiõezinhas da França que tenha pelo menos 0,6 igrejas para 10 mil habitantes. Estatística tem umas coisas meio doidas assim. Como é que existe 0,6 igrejas? Vamos multiplicar por 10 para a gente entender melhor. Então, seria 6 igrejas para 100 mil habitantes. Aí já dá para a gente entender um pouco melhor, né, para quem não é estatístico. Seria algo como se aqui em Maringá tivesse 400 mil, 400 e pouquinhos mil. Então, vamos lá, 6 vezes 4, 24. Digamos que se aqui em Maringá houvesse 24 ou 25 igrejas evangélicas para toda a população de Maringá. Então, onde está pintado de vermelho ali, é que se aproxima dessa proporção. Agora a gente já pode comparar com Maringá, né? Tenho certeza, tem muito mais do que 25 igrejas aqui na cidade. Não é? Todas as vertentes misturadas, né? Não vamos pensar só a igreja igual a nossa, não. De todos os tipos de igreja. Das pequenininhas, às grandes. Deve ter 25 mil igrejas, concordo.
Então, isso já começa a nos ajudar a entender um pouquinho da carência de igrejas na França, de presença evangélica na França. Né? Veja só, a França tem, acho que, 97 departamentos, cada pedacinho desse de mapa se chama um departamento. A gente tem 8 deles, chega perto dessa proporção de ter, como se a cidade de Maringá tivesse apenas 25 igrejas, para toda a sua população. Igrejas evangélicas falando disso, óbvio. Para toda a população. É claro que algumas regiões da França talvez vão ter mais, provavelmente em torno de Paris. Talvez vai dar um pouquinho mais alto essa proporção. Mas também a população metropolitana é muito maior. A população metropolitana de Paris é em torno de, acho que 4 milhões de habitantes. Então, naturalmente, vai ter mais igrejas, talvez um pouquinho acima dessa média aí. Mas os outros departamentos, eles estão bem próximos disso aí. Agora, vamos comparar a fé muçulmana com as igrejas evangélicas, a proporção de igrejas evangélicas. Quanto mais amarelo estiver no mapa da esquerda, é que é maior a população muçulmana e, claro, maior a quantidade de mesquitas. Então, veja só, em torno das grandes cidades francesas, aqui a região de Paris, aqui é Rouen, aqui é Lille, Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha. Essa região aqui também tem uma cidade grande aqui, esqueci o nome agora, Mulhouse. Lyon, Marselha, a região da famosa Riviera Francesa, é bem povoada também, e aqui embaixo, próximo da fronteira com a Espanha. Ou seja, mais a parte mais leste, sul e sudeste da França, o nordeste e o norte, e, claro, em torno da capital. Mas isso não quer dizer que em outros lugares não tenha presença de população muçulmana. Pode ver que tem os pontinhos amarelos em todo o mapa. Os lugares onde estão vermelho mais escuro, rosa mais escuro, é que tem mais de 10% da população como muçulmana. E as partes amarelas é que, mesmo se não chega a mais de 10%, tem uma forte concentração muçulmana. E onde está intermediário aqui, o rosa, tem de 2 a 6%, aliás, de 6 a 8% de muçulmanos também. Então, só comparando, aqui são as regiões onde a gente tem mais evangélicos, e se a gente comparar os dois mapas, onde a gente tem mais muçulmanos, coincide um pouquinho por aqui. Mas veja só, em torno da capital, em torno de Paris, a presença de evangélicos. Nós temos apenas na cidade de Paris mesmo é que dá aquela proporção lá de 6 igrejas para 100 mil pessoas. O restante em torno da capital não dá essa proporção. Está aqui, ó, 2 a 3 igrejas para 100 mil pessoas. Aqui ao sul de Paris chega a dar entre 3 e 4 para 100 mil pessoas. Mas se a gente olhar essa mesma área aqui, que vai estar aqui, a gente vê que a presença muçulmana é muito mais intensa, muito mais forte. Aqui ele dá uma ideia de números totais. Então, azul escuro, entre 3 e 5 igrejas. E aí vai. E o mais escuro, de 60 a 100 igrejas. Números absolutos, né? Não é em proporção à quantidade de habitantes. Mas, por exemplo, esse departamento aqui, que é o que tem a maior porcentagem de evangélicos na França, porque historicamente foi uma região que no passado teve muitos protestantes, chegou a ter 50% da população protestante, essa parte aqui do sul da França.
Não, a Espanha vai estar mais aqui. Aqui é o mar, né? Aqui vai ser o mar. Essa região aqui, no passado, chegou a ter 50% da população protestante. Isso lá, século XVI. Aí, com as perseguições, etc. e tal, caiu para a média nacional de uns 3%, 4%. Esse departamento aqui, ele não chega a ter, então, 100 igrejas. E a população dele é em torno de 800 mil pessoas. Esse aqui, 800 mil pessoas, e tem entre 60 e 100 igrejas, mas não chega exatamente a 100, não. Está próximo, mas não chega a 100. Aqui é o departamento que eu moro, no sudoeste. Então, ele está classificado aqui, ó, entre 30 a 39 igrejas, mas é um departamento que tem 1.700.000 habitantes, mais ou menos. Então, para 1.700.000 habitantes, que dá mais de 4 vezes Maringá, a gente tem 40 igrejas, vamos supor o teto. 43? Obrigado, matemático. 43 igrejas. Aqui, continuando, né, aquela comparação ali, que eu fiz um pequeno dever de casa, mas não sei se ajudou muita coisa, que fui procurar a população de Maringá. Então, o departamento que eu moro, ele tem quase 10 mil quilômetros quadrados, e a população quase 1.700.000 habitantes, em 2021. E tem aí em torno de 40 igrejas evangélicas. E Maringá, eu achei aqui o último resultado do censo como isso aqui, ó, de habitantes. Mas o número de igrejas evangélicas, 25 mil, né? Então, tá bom. Então, ele volta aqui mostrando a taxa de penetração de 2015. Eu já expliquei o que é, né, a taxa de penetração. Então, veja aqui o departamento que eu moro, que é esse aqui. Então, ele está nessa proporção aqui, 0,2 a 0,3 igrejas para cada 10 mil habitantes. Okay. E aí, a gente vê que quanto mais para o oeste da França, menos igrejas, menos evangélicos. O interior também, bastante fraco de presença evangélica, mas também é um fenômeno demográfico. Uma parte central da França ela é bem rural, população fraca também. A igreja com a qual nós trabalhamos lá na França tem a sua história, dá para voltar até a época da Reforma, e uma longa história. Como eu disse, algumas partezinhas ali chegou a ter 50% da população como evangélica. Depois disso, houve uma grande perseguição que forçou, né, esse pessoal a sair de lá, muitos saíram de lá. Depois, principalmente a partir de 1685, então, é que a liberdade de culto dos protestantes foi cassada. A lei que autorizava... Eles tinham direito de ter o culto em algumas cidades, não era em qualquer cidade. Mas aí, em 1685, foi revogada mesmo essa lei. Então, muitos emigraram, foram para a Suíça, Holanda, vários lugares do mundo, mas, naquela época, a França perdeu mais de 200 mil protestantes. Isso lá em 1685, chegando nos 1700. Naquela época, ela perdeu mais de 200 mil protestantes. Só para ter uma ideia da perda que isso foi para a igreja e para o país também. Porque as pessoas saíram, eles sabiam fazer muita coisa, eram artesãos e outras coisas mais, e foram para outros lugares. Muito bem. Os que ficaram na clandestinidade. Tá? Mas era um período muito complicado mesmo, porque eu visitei tem uma cidadezinha na França chamada Águas Mortas. Ela é na beira do Mediterrâneo, tem as salinas, a cidade medieval toda cercada, muralha e tal. E nessa cidadezinha tem uma torre. Na muralha tem uma torre.
E nessa torre, eles prendiam as mulheres protestantes que eram da nobreza. Então, eles ficavam meio complicado de matar essas mulheres, então eles prendiam nesse lugar. E os homens que eram da nobreza, eles eram enviados para uma outra cidade, para uma outra prisão. E quem não era da nobreza era enviado para remar navio. Sabe aqueles navios a remo de antigamente? Eles eram condenados aí para as galeras, né? Para remar. E nessa cidadezinha, que chama Águas Mortas, tem uma mulher que ficou lá presa 38 anos, mas não negou a fé em Jesus Cristo. Como ela era da nobreza, o pessoal vinha de tempo em tempo, olha, mas é só você voltar, abjurar a sua fé protestante, voltar atrás e você vai ser liberada. Tal. E ela não aceitou. E lá nessa prisão tem um grafite na pedra, né, esculpido na pedra, a palavra resistir. Né, resistir. Que elas se encorajavam umas às outras para resistir na fidelidade a Deus. E a torre, como é próximo do mar, não tem calefação para a janela. Embora seja uma abertura assim, de 15 centímetros, várias, que é a janelinha da torre, para ver lá de fora, na época, no inverno, mas faz um frio naquela torre. Quando eu fui lá, eu fui no inverno. Eu estava agasalhado e tudo mais, estava com frio. Porque o vento vem do mar, entra por aquela gretinha e fica uma coisa horrível. Tinha lá uma lareira, lá eles podiam acender fogo e tal, mas eu imagino, passar 38 anos presa naquela torre, não só ela, mas com outras mulheres, mas resistiram e não negaram a fé em Jesus Cristo. E nessa época tinha uma coisa chamada dragonada. A dragonada era assim, se alguém denunciasse você como protestante, faz tanto tempo que não vai à missa e tal, e coisa assim, vinham os soldados do rei, se hospedavam na sua casa, você era obrigado a alimentar, suprir todas as necessidades deles, de comida, abrigo, etc. E eram obrigados a ir para a missa ainda, e eles ficavam lá para você não fazer culto doméstico, para não ler a Bíblia em casa. E os filhos eram tomados e entregues a famílias católicas ou a conventos, orfanatos, assim, para não serem educados como protestantes, serem educados como católicos. Então, tudo isso foi praticamente aí o século XVIII, foi assim para eles lá na França. E aí, então, a gente sabe, né, história, final do século XVIII, a gente tem a Revolução Francesa, corta a cabeça do rei, acaba com a religião, que era o objetivo, né, da Revolução Francesa. Mas depois eles tiveram que recuar um pouco, né, não deu tão certo assim algumas coisas. E aí então houve a liberdade para a prática do culto protestante. Mas ficou uma igreja sob a tutela do Estado. Então, com Napoleão, autorizou o culto protestante, mas era uma igreja tutelada pelo Estado, podemos chamar assim. Então, os pastores eram pagos pelo Estado, sim. Então, nenhuma igreja se preocupava com o salário do pastor, porque ele era funcionário público. Mas isso deixou algumas marcas na cultura dos franceses, na cultura de igreja dos franceses. Até hoje, lá para aquele povo compreender que precisa ser dizimista, ofertante, para sustentar a igreja, não é muito fácil. Eles ainda têm essa ideia de que o dinheiro vai aparecer de algum lugar, assim como que por milagre. O milagre está aí. Deus nos dá, né, a força do trabalho, o sustento, e nos mostra na sua palavra a nossa responsabilidade. Mas eles acham que não é por aí. Muito bem. Então, o século XVIII, aliás, XIX, foi assim, com liberdade, mas essa espécie de tutela. Então, todas as igrejas antigas da França, até hoje, pertencem ao Estado, né, porque houve a separação igreja-Estado, então o Estado agora é laico, mas os edifícios pertencem ao Estado, não pertencem às igrejas. Tudo que foi construído antes de 1905 é propriedade do Estado. Aquelas catedrais lindas que a gente vê e tal, nos livros de história, ou quando tem a oportunidade de visitar lá, tudo é propriedade do Estado. Inclusive, muitas igrejas protestantes também é de propriedade do Estado.
Resultado, você está com uma goteira no telhado da igreja. Aí você tem que ir lá na prefeitura, pedir para a prefeitura vir consertar. Quando é tombado pelo patrimônio, a gente pode esperar uns 5 anos para conseguir fazer a reforma de uma goteira no telhado. Você não pode mexer, porque é tombado. Você não é o proprietário, você é só o usuário. Então, você ainda tem que esperar a prefeitura arrumar recurso, e a prefeitura vai dizer, não, nós temos coisas mais importantes para fazer do que arrumar o telhado de uma igreja que vai 15, 20 pessoas lá no domingo. Então, isso também acaba sendo uma dificuldade para muitas igrejas, principalmente nas cidadezinhas pequenas. Muito bem. Então, houve o Estado laico, as igrejas, então, agora não têm mais subvenção do Estado, com exceção daquelas duas pequenas regiões lá na fronteira com a Alemanha, que eu expliquei ainda há pouco. Mas também, isso ainda marca os franceses de alguma forma, porque muitos deles, as suas igrejas não pertencem a eles, pertencem ao Estado, e aí tem essas dificuldades para a manutenção do prédio. Parece ser uma boa coisa. Quem é que tem que reformar a nossa igreja? É a prefeitura, mas não é bem assim, não é tão fácil. E nessa época, existiam várias igrejas, mas eram todas, digamos assim, independentes. Porque houve todo esse período de perseguição, de viver na clandestinidade. Então, as igrejas não puderam se organizar em presbitérios, sínodos, coisas do gênero. Então, eram igrejas independentes, em termos de administração eclesiástica. Mas, depois, com a separação do Estado e da igreja, eles começaram a ver que estava na hora de organizar as igrejas em termos de presbitérios, sínodos, etc. A Igreja Reformada, então, até então, era a maior igreja, os outros grupos, os outros movimentos eram muito pequenos na França, até hoje ainda são pequenos, mas naquela época mais ainda. A Igreja Reformada era, no passado, a maior expressão de fé protestante na França. Mas aí, então, a partir dos anos da virada do século até na década de 30, então, se falou na unificação das igrejas, de organização em nível nacional. O resultado foi a criação de 2 igrejas reformadas. Uma extremamente liberal, ficou com o nome de Igreja Reformada da França, e uma outra bem menor, né, mais no sul da França, com o nome de Igreja Reformada Evangélica da França, a igreja com a qual nós trabalhamos até hoje. Então, se a gente fizer um históricozinho da UNEPREF, que é União Nacional das Igrejas Protestantes Reformadas Evangélicas da França. Eles também gostam de sopa de letrinhas, esse é o nome todo da denominação. Mas a gente simplifica para igreja, o primeiro o segundo, o R de reformada, e o outro de evangélica. Então, Église Réformée Évangélique. A gente simplifica assim, é muito grande a sigla. Se a gente for fazer um apanhado histórico, a gente passa por esses pontos aí. Claro, eu passei bem por alto, não entrei em detalhes, porque senão ficaria muito extensa. Mas essa denominação, que tem a sua história, que remonta lá na época de João Calvino, na época da Reforma, hoje em dia, ela é assim, se a gente for ver um raio-x, no país todo, ela tem menos de 3 mil membros, distribuídos em aproximadamente 45 igrejas. E quando eu falo igrejas, são a associação registrada na prefeitura. Porque tem igreja lá que tem 10 membros. Né? É claro que, além dos membros, tem os congregantes, as pessoas que frequentam, mas não querem se tornar membros. Mas aqui, esses 3 mil membros que eu coloquei ali, é de membros efetivos, está lá no hall de membros, que votam na hora da assembleia, e aqueles que frequentam, mas que não querem ser membros. Lá existe, usa-se muito os membros, mas aí depois você tem os paroquianos. Então, você tem os membros e você tem os seus paroquianos para assistir, para cuidar também, visitar, etc. E tal. Então, ali seria mais paroquianos.
né, que é membros e congregantes que não são membros. Em torno, então, de 3.000 pessoas. Aí, se juntarmos as crianças, talvez cheguemos aí mais umas 200 ou 300 crianças em todas essas igrejas. 25 pastores e diminuindo. Tá? Ali é um número que eu estimei, porque esse ano se aposentaram mais 3 pastores. O ano passado também se aposentaram 3, esse ano se aposentaram 3, e a gente tem mais alguns para se aposentar nos próximos anos. E lá o pessoal, quando eles se aposentam mesmo. Eles não querem nem, eles se mudam de lugar, não querem nem saber de ver a igreja mais assim, no sentido de ser chamado para pregar. De vez em quando, sim, mas é diferente daqui, que às vezes o pastor se aposenta e, se ele tem saúde, ele continua ainda, às vezes, cuidando de uma congregação, ajudando aqui, ali. Não. Lá não, quando eles se aposentam, eles querem descanso, sossego, não querem mais se implicar ativamente na vida da igreja. De vez em quando, tudo bem, mas ativamente não. Então, 25 pastores e diminuindo. Para vocês terem uma ideia, o seminário que é ligado à igreja se chama Faculdade João Calvino. O ano passado, o ano escolar lá começa em setembro. O ano passado não teve nenhum aluno de primeiro ano. E é um seminário que serve a todas as denominações evangélicas. Ele é ligado à Igreja Reformada Evangélica, mas ele não é da Igreja Reformada Evangélica. Ele é aberto, e bem ao contrário, ele tem muito mais alunos de outras denominações do que propriamente da Reformada Evangélica. Mas o ano passado não teve nenhum aluno de primeiro ano. Então, só para vocês imaginarem a dificuldade que é, até a estrutura do seminário que precisa funcionar. Se você não tem aluno, chega um momento que você fica, como continuar mantendo, né? Essa estrutura. Esse ano, eu sei que o seminário recebeu, acho que 5 ou 6 alunos vindo de Camarões, da Igreja Presbiteriana de Camarões, que foram para lá, mas para fazer mestrado e doutorado. Né? Os de bacharel, não sei quantos tem para o curso de bacharel, quantos alunos de primeiro ano, não sei. Alguns desses pastores são capelães, e lá na França o capelão ele é funcionário do Estado, faz concurso, tal, tem lá a faculdade que é obrigado a ter para poder ser capelão. E aí, então, capelão de hospital, das Forças Armadas, da polícia, de prisão, são funcionários e não podem pastorear a igreja. Se ele quer ser capelão, não pode ser pastor de uma igreja local. Tem que escolher, ou uma coisa ou outra. E alguns dos pastores ali que estão ali naquela listinha de 25, tem pelo menos 3 que são capelães. A igreja com a qual eu trabalho diretamente fica na cidade de Bordeaux, ou melhor, no departamento da Gironde, e é uma igreja que tem 2 comunidades, 60 quilômetros entre as duas. Né? A que fica longe de Bordeaux, na área rural, ela é remanescente de uma igreja, aliás, ela é remanescente de 3 igrejas, que nos anos 40, a gente vê em atas antigas do Conselho assim, o Conselho está preocupado com essa guerra, os cultos, a frequência dos cultos está muito baixa, está em torno de 150 pessoas. Tal. Na época da Segunda Guerra. E dessas 3 igrejas, o remanescente hoje é um grupo de 15 adultos, mais ou menos, e algumas crianças, dá uns 20 e poucos. E moram espalhados, né, em torno da aldeia onde tem o templo, num raio de 20 quilômetros em torno dessa aldeia. A igreja, já em Bordeaux, é uma igreja que foi iniciada nos anos 2000. Ela conseguiu reunir muitas pessoas, mas vindas de outras igrejas, e chegou a ter umas 40 pessoas reunindo. Isso, quando eu cheguei lá, em 2017, era um grupo de 35 a 40 pessoas. E
com vários problemas internos, e depois nós tivemos duas coisas que fez com que essa comunidade explodisse. Um delas, todos nós vivemos, foi o Covid, né? Que fez que não pudesse fazer culto, etc. E tal. E o outro, que esse foi bem particular lá, foi que o local de cultos é sobre uma avenida, metrô em frente, saída e acesso pela rua de trás também. Foi propriedade do Sínodo, foi negociada com uma construtora que demoliu tudo e construiu tudo novo. Então, a igreja no térreo e os andares são apartamentos. Só que a gente ficou 4 anos sem ter igreja para se reunir. Nos reunimos durante um período numa igreja católica, quase a maior parte do tempo. Algumas pessoas não aceitaram isso também. E mais o fato de não ter igreja, Covid, e os problemas que a igreja tinha antes da minha chegada, infelizmente, dos 35, hoje nós temos 10 pessoas, alguns que estão começando a voltar agora, a gente chega a umas 15 pessoas. Então, pastor, a maioria dos domingos, em Bordeaux, eu tenho 6 pessoas no culto. E na igreja, na comunidade da área rural, eu tenho lá 8 adultos e 5 crianças. É a minha média no culto de domingo lá. E eu revezo um domingo em cada uma. O problema da tradição é que eles não aceitam mudar o horário do culto. Os dois lugares, o culto é no mesmo horário, 10h30 da manhã. Não tem como sair 60 quilômetros, né? Ainda não dá. Então, é um domingo em cada uma. E, quando eu não estou, não tem ninguém para pregar. Eu tenho que escrever o sermão e deixar para alguém ler. Eu estou aqui, todo domingo, toda semana eu tenho de mandar o sermão para alguém ler também. Então, são essas dificuldades que nos mostram que, às vezes, alguém pensa assim, mas por que a igreja vai investir para missões na França? Né? Talvez, na nossa concepção assim, mais popular, a gente pense assim, não precisa, por vários motivos. Talvez a gente pense assim, esteja acostumado com a ideia que precisa de fazer missões em lugares carentes, materialmente carentes. Né? Talvez a gente pense que a Europa ela já enviou missionários para tantos lugares, ela não precisa de receber missionários. E tudo isso é um engano muito grande. Como a gente viu pelos dados estatísticos abrangentes, mas também pela minha própria experiência que eu vivo lá. A gente tem lá o Templo Novo em Bordeaux, ele é mais ou menos do tamanho desse aqui, então reúne 200 pessoas facilmente, com mais salas, uma estrutura muito boa. E temos lá 10 pessoas que frequentam. 10 pessoas, assim, mas não estão lá todas no mesmo domingo, porque algumas trabalham um domingo sim, um domingo não. Culto de domingo, geralmente eu tenho 6 pessoas no culto. Né? Então, orem pela França, continuem orando, porque nós precisamos muito das orações de vocês. Eu estou para mudar de igreja, para uma igreja próxima de Paris, que tem 2 anos que eles estão sem pastor, essa igreja. E, provavelmente, a partir do ano que vem, eu vá também a acompanhar essa igreja. O Sínodo está procurando um pastor para ir para Bordeaux, para que eu possa, então, definitivamente ficar só com a outra igreja. Então, orem, porque a gente tem lá um templo praticamente igual a esse aqui, em termos de tamanho, com toda facilidade, metrô para em frente, é sair da igreja, é metrô de superfície, então é no meio da avenida, da estação. Nem precisa atravessar a avenida toda, é no meio da avenida, a parada do metrô. De qualquer lugar de Bordeaux chega lá fácil. Mas nós estamos lá com esse desafio de reconstrução, plantação, revitalização, o nome pouco interessa, mas estamos lá com um desafio. E para essa cidade que tem em torno de 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes, a aglomeração de Bordeaux, tem lá 25 a 30 igrejas no máximo para toda essa população. Um povo duro, que resiste, a gente fala de Deus, eles logo mudam de assunto, e às vezes alguns vão dizer assim, quer ser meu amigo, não fale mais nisso, não toque mais nesse assunto. Então, orem, nós precisamos das orações de vocês.